Boa noite, pessoal. Estamos aqui, conforme combinado, disponibilizar essa aula online aí para vocês, tá? Para a gente não ter para não ter prejudicado nosso conteúdo programático. Pois bem, dando continuidade à nossa última aula a gente falou das formas de pagamento indireto, né? Que claro, o pagamento acaba por extinguir as obrigações. Na aula de hoje nós vamos ver dois institutos que são a novação e a compensação, certo? Eles também são relativos ao pagamento e, portanto, à extinção das obrigações, certo? Então vamos lá, esse primeiro instituto que a gente vai trabalhar é a novação. O que seria a novação, pessoal? A novação a gente tem que entender como uma forma de pagamento indireto em que as partes vão convencionar a realização de uma nova ou a criação de uma nova obrigação que vai substituir a antiga, certo? Portanto, eu vou extinguir a primeira obrigação porque eu vou estar substituindo aquela obrigação antiga por uma nova. Então, isso é o que a gente chama de novação. E a novação, pessoal, eu crio uma nova obrigação quando eu substituo, eu vou criar essa nova obrigação substituindo algum dos elementos dessa obrigação. A gente lembra que os elementos são os objetivos, que é a própria prestação, os subjetivos, que são as partes, então eu posso ter a substituição do credor ou do devedor, e por fim ainda posso substituir o vínculo, aliás, vai permanecer, que é o elemento imaterial das obrigações, certo? Então, quando você tem a novação, você vai criar uma nova obrigação, substituindo essa nova antiga, e aí ou eu vou substituir o objeto da obrigação, certo? Ou então eu vou substituir uma das partes da obrigação. Tranquilo, pessoal? O que a doutrina coloca como elementos essenciais para que se considere que houve uma novação, certo? E não meramente uma prorrogação ou alteração da obrigação anterior. Primeiro, tem que existir uma obrigação anterior. As partes têm que ter se obrigado, de certa forma, anteriormente. Então, a obrigação ela tem que existir, certo? Além disso, para que tenha a obrigação, para que tenha a novação, as partes têm que criar uma nova obrigação. Lembra que a nova obrigação vai dar o lugar à anterior. Então, essa obrigação nova, eu preciso existir uma nova obrigação para extinguir a obrigação anterior, certo? E por fim, pessoal, para que ocorra a novação, ambas as partes têm que ter a intenção, elas têm que estar motivadas a novar. É o que a doutrina coloca como animus novandi, certo? Esse intenção de novar é que as partes deixam claro, ou seja, de forma inequívoca, que pretendem criar uma nova obrigação extinguindo a anterior. Certo? Olha só o que o Código Civil coloca sobre o ânimo de novar. Olha só o que diz o artigo 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Então veja, esse ânimo de novar, ele tem que ser expresso ou também pode ser tácito, pessoal, certo? A concordância aqui de uma das partes pode ser tácita, mas ela pode ser expressa ou tácita. Mas, de todo modo, ela tem que ser inequívoca, ou seja, não pode existir dúvidas de que as partes pretendem criar uma nova obrigação no lugar da anterior, certo? Se não existe esse ânimo, que é o que o artigo aqui vai colocar, se não existe essa vontade de criar
uma segunda obrigação, esse ato que porventura as partes praticarem vai simplesmente confirmar a obrigação anterior, certo? Então, se não existe essa vontade das partes de criar uma nova obrigação, simplesmente vai ser considerada que a obrigação, a segunda, na verdade não é uma criação eles não decidiram novar, simplesmente aquele segundo ato está apenas confirmando ou reafirmando o primeiro. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá bom, professor, mas para que as partes teriam por objetivo de fazer uma novação? Certo? Veja, pessoal, aquela obrigação primitiva pode ser que não interesse, não atenda mais aos interesses das partes daquela forma como foi estabelecida, certo? E antes do seu vencimento ou durante a sua execução, as partes queiram fazer um outro negócio, transformar aquele negócio primitivo em outro, certo? Então eles pretendem extinguir um e formar um novo. Nesse sentido, pessoal, o principal efeito da novação, certo, é extinguir os acessórios e garantias da dívida, certo? Extinguir os acessórios e garantia da dívida. Fez a novação, os acessórios e garantias que foram prestados na dívida anterior são extintos, certo? Então, pessoal, a regra é que a novação seja total, pessoal. A novação seja total, ou seja, a nova obrigação substitui de forma completa a obrigação anterior, certo, pessoal? Imagine a seguinte situação. Eu peguei um dinheiro emprestado, certo? Portanto, eu tenho um contrato de mútuo e eu tenho que devolver esse dinheiro, né? Mas antes do vencimento, eu chego para quem me emprestou e falo, olha, falta alguns meses para eu te pagar, mas eu não vou conseguir pagar nesse período e eu queria fazer um outro empréstimo com você. Então, eu peguei R$1.000 emprestado, mas que tal se eu pegar 2.000 agora, 1.000 pagando aquela dívida anterior e fica quitado, e aí eu vou pegar esses 2.000 para quitar aquela dívida anterior e constituir uma nova. Então, aquela primeira dívida de R$1.000 foi extinta, agora eu tenho uma nova dívida de R$2.000. Se na primeira dívida eu tinha instituído uma garantia, lembra da garantia? Eu tinha uma fiança, ou então eu instituí uma hipoteca. Com a novação, a garantia vai ser extinta, porque eu estou extinguindo a obrigação antiga, certo? Então, olha só, mas excepcionalmente pode haver estipulação em contrário. Excepcionalmente pode haver estipulação em contrário. Então, nesse caso aqui, as partes podem convencionar a permanência de algum elemento da obrigação anterior, certo? Mas se eles não disserem nada, a regra é que extingue-se a obrigação anterior, extinguindo também todos os acessórios e as garantias da dívida. Mas as partes podem convencionar que se permaneça algum ou outro elemento da obrigação anterior, como garantias, como acessórios. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. O que acontece, pessoal, com obrigações que são nulas ou que já tinham sido extintas, pessoal? Olha só o que diz o 367. As obrigações nulas ou extintas, certo? Não podem ser objeto de novação, certo? Não podem ser objeto de novação, certo? Mas veja que aqui o artigo fala apenas nas
obrigações nulas ou extintas. Veja, uma obrigação nula feita com uma pessoa absolutamente incapaz. Essa obrigação ela é nula de pleno direito, certo? Desde a sua concepção ela é nula. Se a obrigação é nula, eu não posso fazer uma nova ação, certo? Porque, veja, a nula pressupõe que para o direito ela nunca existiu, certo? Então, um dos pressupostos da nova ação é a obrigação anterior, certo? E da mesma forma, pessoal, se a obrigação já foi extinta, ela não pode ser novada. Tranquilo? Então, só pode ocorrer a novação com obrigações, não podem ocorrer a novação com obrigações nulas ou extintas. O próprio artigo faz a exceção quanto às obrigações simplesmente anuláveis, certo? Elas podem ser novadas, certo, pessoal? Veja, os negócios jurídicos anuláveis, são aqueles que porventura têm alguma irregularidade, mas que dependem de que as partes busquem a sua anulação, certo? Dessa forma, é uma irregularidade sanável, certo? São vícios que podem ser sanados. Tranquilo? Então, se esses vícios podem ser sanados, as obrigações podem ser novadas, certo? E, portanto, pessoal, vou até colocar uma observação aqui, nas obrigações anuláveis, a novação pode constituir ratificação da obrigação anterior. E, portanto, a anulabilidade deixa de existir. Imagine a seguinte situação: foi feito um negócio jurídico com uma pessoa relativamente incapaz, sem a devida assistência. Nesse caso, tem um negócio jurídico anulável. E imagine que as partes resolvem novar. E na novação, o relativamente capaz vem devidamente assistido. Então veja que essa novação vai constituir uma ratificação. Você vai estar constituindo a segunda obrigação sem o vício que tinha na primeira, certo? Tranquilo? Então aquela anulabilidade deixa de existir porque a própria obrigação deixa de existir. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Quais são as espécies de novação? Certo, pessoal? Nós vamos ter aí basicamente 3 tipos, certo? Olha só, nós temos a novação real, a novação subjetiva e que pode ser ativa ou passiva, tá, pessoal? O que seria uma novação real, pessoal? Aqui ocorre alteração na prestação. Eu vou colocar aqui melhor. No objeto da obrigação. Qual que é o objeto da obrigação? A prestação, certo? Então, olha só. Quando, no exemplo que eu dei mais cedo para vocês, eu peguei um empréstimo e aí eu contraí com o mesmo credor um novo empréstimo quitando a anterior para extinguir e substituir a anterior, certo? Então veja que eu mudei o teor da obrigação, tanto o credor quanto o devedor continuam sendo os mesmos, certo? O que vai ser alterado é o objeto da obrigação, que é a prestação, certo? Então olha só, quando o devedor, o 360 vai falar, inciso 1 primeiro, vai falar da novação real. Dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Veja que aqui justamente eu preciso extinguir e substituir a anterior.
Se eu peguei um empréstimo de R$1.000 com determinada pessoa e se eu pego um novo empréstimo de R$2.000 com determinada pessoa, não significa que houve inovação. Para que exista inovação, esse segundo empréstimo obrigatoriamente tem que extinguir o primeiro. Então, óbvio que eu preciso abater, digamos assim, o valor da dívida nova com relação à dívida antiga. Beleza, pessoal? E aí, assim, ó, eu vou ter a novação subjetiva ativa. A novação subjetiva ativa, pessoal, vai ocorrer quando a nova obrigação substitui o credor, certo? Ou seja, quando eu vou ter uma novação, quando o devedor contrai nova obrigação perante um credor diferente, pessoal, perante um credor diferente, certo? Imagine esse mesmo exemplo, eu peguei R$1.000 emprestado do João, certo? Daí eu fui pegar emprestado agora R$2.000 do José, mas para que parte do dinheiro extinga e pague a primeira dívida, certo? Então veja, eu estou substituindo o credor, tranquilo? Estou substituindo o credor, certo? E aí aqui, aliás, eu pego um empréstimo com outra pessoa para substituir o primeiro, não necessariamente o empréstimo é maior, certo? Eu posso pegar a mesma dívida, só que aquele credor, ao invés de entregar o dinheiro para mim, vai entregar o dinheiro para o credor antigo, certo? Nesse caso, eu estou substituindo o credor e fazendo uma nova obrigação, certo? Então, ó, outro credor vai se dar a novação, no caso subjetiva ativa, quando, em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, certo? Perceba, pessoal, isso aqui é diferente do pagamento com subrogação e da cessão de crédito, pessoal, certo? Nas duas hipóteses, ó, no pagamento com subrogação, não existe criação de nova obrigação, certo? O terceiro que efetuou o pagamento apenas passa a ter os mesmos direitos que o credor tinha. Na cessão de crédito, a substituição do credor sem criação de nova obrigação. Certo, pessoal? Então tem que ter muito cuidado aí. Pagamento com subrogação é um instituto de pagamento, é de forma de pagamento, não tem nada a ver com nova ação. No pagamento, simplesmente eu não vou criar uma nova obrigação, certo? Aquele terceiro que efetivou o pagamento vai apenas ter os direitos, vai se subrogar nos direitos do credor. Então vai passar a ter os direitos do credor, mas não existe uma nova obrigação. Já na cessão de crédito, eu só substituo o polo ativo, mas sem criar uma nova obrigação, certo? Sem criar uma nova obrigação. Não existe a necessidade de criar. Aqui lembra sempre que é elemento da novação o intuito de novar, o animus novandi. Então, eu tenho que ter o intuito de criar uma nova obrigação, certo? Tranquilo, pessoal? E aí nós temos a novação subjetiva passiva, pessoal, que ela vai ocorrer quando a nova obrigação, certo? Ela vai ocorrer quando,
ela vai ocorrer quando a nova obrigação substituir o devedor, certo? Tranquilo, pessoal? E aqui, ó, é importante dizer que é diferente da assunção de dívida, certo? Na assunção, novamente, não existe a criação de nova obrigação. A mera substituição do devedor. Tranquilo, pessoal? Então, aí também não pode ser confundido a novação passiva com a assunção de dívida. A assunção de dívida, eu tenho uma obrigação e eu substituo o devedor por outro. Na novação passiva, eu substituo o devedor por outro, mas criando uma nova obrigação que extingue a primeira, certo? Então, olha só o que diz o 362. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, lembra sempre que eu tenho que ter constituir uma nova obrigação que vai substituir a primeira. Certo, pessoal? Primeira observação quanto à novação subjetiva passiva. Certo? Aqui tem substituição de devedor. Se esse novo devedor for insolvente, pessoal, o que é a insolvência? A insolvência é quando o patrimônio da pessoa física não consegue arcar com as dívidas, certo? Quando as dívidas são maiores do que o patrimônio. É como se a gente pudesse mal comparando, como se fosse a falência das pessoas físicas, certo? Agora imagine a seguinte situação. Eu tive uma novação em que eu substituí o devedor. E esse novo devedor é insolvente. Vixe. E aí, o que acontece com o credor, pessoal? Olha só. O credor tem que tomar muito cuidado ao fazer uma novação substituindo o devedor, certo? Porque se ele aceitou, aquela primeira obrigação foi extinta, certo? Aquela obrigação foi extinta. Portanto, o credor não tem ação, ação regressiva contra o primeiro, certo? Se o novo, vou até colocar aqui, ó, se o novo for insolvente, o credor não terá ação regressiva contra o devedor da primeira obrigação. Certo? A única ressalva, por óbvio, que o artigo faça é se esse novo devedor obteve essa novação com má fé. Então, se essa substituição foi feita justamente para dar o calote no credor, aí sim ele vai poder entrar com a ação. Mas óbvio que, lembrando sempre que a boa fé se presume, aí o credor vai ter que provar a má fé do devedor. Tranquilo, pessoal? Sim? Outra hipótese, outra observação bastante importante. Se a obrigação, vou até colocar aqui, ó. Se a primeira obrigação era garantida por fiança, certo? Se a primeira obrigação era garantida por fiança, se foi feita uma nova obrigação, lembra que um dos efeitos que a gente já viu aqui, ó, no 364, a novação extingue os acessórios e garantias da dívida. Mas a gente viu também que o contrato pode estipular em contrário. Então, veja,
aqui o contrato é entre credor e devedor. Imagina que credor e devedor fizeram uma novação, extinguindo a primeira obrigação que tinha fiador e constituindo a segunda também com o mesmo fiador. Veja que essa fiança só vai existir ou só vai ter eficácia para o fiador se ele concordar com essa nova obrigação, certo? Se a primeira obrigação era garantida por fiança, a nova obrigação, aliás, o fiador deve consentir com a nova obrigação para permanecer existindo a garantia. Certo? Óbvio, se o fiador não participou da novação, certo? Ele está exonerado, porque ele garantiu apenas a primeira. Se teve novação, a primeira foi extinta. Se ele não participou da segunda, ele está exonerado. Ele não vai garantir mais a dívida. Certo? Terceira observação, pessoal, com relação à novação subjetiva passiva, em que é a substituição do devedor. E se a obrigação for solidária passivamente, ou seja, tenho mais de um devedor e os devedores são solidários. E a novação se dá somente com um dos devedores, certo? Vou até tirar esse ponto aqui. E o que acontece? Olha só o que diz o artigo 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado, certo? Os outros devedores solidários ficam por este fato exonerados, certo? Então, olha só, quando existe uma obrigação solidária passiva e a novação se dá somente com um dos devedores, este devedor será o único da nova obrigação, certo? Os devedores solidários, os demais, serão exonerados. Lembrem, a novação implica em extinção da obrigação anterior. Se a obrigação anterior foi extinta, a nova, os devedores não participaram da negociação, certo? E lembrando também sempre que a solidariedade não se presume, ou ela decorre da lei, ou ela decorre do contrato. Se os outros devedores não participaram da novação, eles não concordaram com essa nova solidariedade. Portanto, apenas o devedor que participou vai passar a ser o único devedor da obrigação. Tranquilo, pessoal? E aí, a gente tem uma classificação ainda sobre a novação subjetiva, que ela pode ser por expromissão ou por delegação. A novação subjetiva por expromissão, é aquela, pessoal, que ocorre sem o consentimento do devedor, certo? A novação que substitui o devedor na obrigação, constituindo uma nova obrigação, pessoal, ela não precisa do consentimento do devedor originário, certo? Aí, por isso ela é chamada de novação subjetiva passiva por expromissão. E essa só que ela também pode ocorrer, pode ser, é óbvio, que o devedor tenha conhecimento e dê o seu consentimento para a novação. Nesse caso,
a gente de novação subjetiva passiva por delegação, que é aquela que ocorre com o consentimento do devedor. Certo, pessoal? Então, o que a gente tem que extrair aqui do mandamento do 362 é que a novação por substituição do devedor independe do consentimento. Independe do consentimento. Então, ela pode ser feita mesmo se o devedor originário não concordar com a novação. Certo? Lembra, a obrigação dele vai ser extinta. Então, não tem por que ele concordar ou não. Certo? Então, pessoal, esse é o instituto da novação, quando você cria uma nova obrigação para substituir uma anterior, certo? O outro instituto, que é o objeto da nossa aula de hoje, vai ocorrer quando nós temos obrigações recíprocas, pessoal. O que acontece quando eu tenho obrigações recíprocas? Obrigações recíprocas aqui, eu quero dizer quando existem obrigações em que o credor é também em que as partes são credoras e devedoras uma das outras. Certo, pessoal? Então, olha só. Quando as partes, porventura, são credoras e devedoras reciprocamente. Certo? Então, tanto João deve para o José, como José deve para o João. Certo? E o primeiro instituto sobre as obrigações recíprocas que a gente vai falar é da compensação. Certo? O que seria a compensação, pessoal? A compensação vai ser o abatimento de obrigações recíprocas. Certo? É o abatimento de obrigações recíprocas. Eu tenho uma dívida com o José, só que ele também me deve. Então, quando eu for pagar o José, eu posso pedir e exigir, quando eu for pagar, que se abata o valor da dívida que ele tem comigo. Certo, pessoal? Então, olha só. O conceito legal aqui, o que diz o artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem, certo? Claro que se eu devo R$2.000 para o José e o José deve R$1.000 para mim, a dívida vai ter relação só a R$1.000. Então, eu vou continuar devendo R$1.000 para José. Tranquilo, pessoal? Então, objeto, que tipo de dívida ou de obrigação, melhor dizendo, que tipo de obrigações podem ser compensadas? Que tipo de obrigações vão poder ser compensadas? Olha só o que diz o artigo 369. A compensação efetua-se em dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, pessoal. Então, olha só. O que está errado aqui? A compensação ela vai se efetuar entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Tranquilo? Então, olha só, eu só vou poder exigir a compensação se a obrigação for líquida, ou seja, tiver um valor exato, se as duas dívidas já estiverem vencidas, ou seja, se as duas dívidas forem exigíveis, certo? E se as coisas forem fungíveis.
certo? É óbvio que se as coisas forem infungíveis, não há como se compensar, certo, pessoal? Tranquilo? E aí o que acontece? Ó, o código vai fazer uma observaçãozinha ainda quanto às coisas fungíveis. Olha só o que diz isso aí. Ó. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto de duas prestações, não se compensarão, verificando que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Então, ó, para que sejam compensadas, para que sejam compensadas, os objetos das obrigações devem ser de mesmo gênero e de mesma qualidade, certo? Imagine que eu devo para o José 1.000 sacas de soja, o José me deve 1.000 sacas de soja, certo? É do mesmo gênero, o gênero soja. Só que a semente que eu emprestei para o José foi uma semente própria para plantio. E a semente que ele me emprestou foi uma semente já para venda, para uso comercial, já é o produto final da soja. Então, por mais que elas sejam do mesmo gênero, elas têm qualidades diferentes. Então, elas não podem ser compensadas. Tranquilo, pessoal? Não pode existir a compensação. Certo? E aí, pessoal, olha só que interessante o artigo vai trazer. O artigo 371 vai trazer. E se o fiador for credor do credor? Certo? E se o fiador for credor do credor? Olha só, o devedor ele só pode compensar com o credor aquilo que o credor deve para ele, certo? Mas o fiador, pessoal, o fiador pode pedir a compensação de dívida cujo credor originário é seu devedor, certo? Eita, professor, que confusão! Ó, eu vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento desse artigo para vocês. João emprestou dinheiro para José, sendo Paulo fiador do negócio, certo? Se José não pagar, o Paulo vai ter que pagar. Ele foi fiador do negócio, certo? No momento, vou colocar aqui, ó, João é devedor de dinheiro em relação a Paulo. Certo? Então, ó, o fiador é credor do credor. Tranquilo? João emprestou um dinheiro para José e o Paulo foi fiador do José. O João é devedor de dinheiro em relação a Paulo, certo? Então, o João é devedor do Paulo. O que acontece? Não pagando a dívida originária, vou colocar aqui melhor. José não pagando a dívida originária, João aciona o fiador Paulo. Certo? Já que o José não pagou, vamos atrás do fiador. Paulo poderá exigir compensação de José.
Tranquilo, pessoal? O fiador, se tiver que pagar, ele pode exigir a compensação. Já o credor, o devedor originário, perdão, ele não vai poder exigir, ele só pode exigir se a dívida for dele. Quem pode exigir, no caso, é o fiador. Tranquilo? Pessoal, se vocês forem surgindo algumas dúvidas, lembrem que a gente tem um canal de comunicação aí lá do WhatsApp aberto para vocês tirarem as dúvidas porventura, que surgirem aqui os questionamentos da aula, tranquilo? E também eu vou encaminhar esse material aqui que a gente está construindo para vocês assim que eu disponibilizar a aula, certo? Então vamos lá, ó. Prazos de favor. O que são prazos de favor, pessoal? Prazos de favor são alargamentos de prazo. Eu vou colocar o seguinte, ó, são atos de liberalidade do credor que aceita receber a dívida em momento posterior. Certo? Imagine que a dívida vence hoje. E aí eu falei com o credor, putz, eu posso te pagar daqui a um mês? E o credor aceita. É um prazo de favor, certo? Ele afasta a mora, tranquilo? Mas a dívida já é vencida, certo? Veja que no momento que o credor afastou a mora, certo? Isso não significa que foi feita uma nova ação ou alterou-se a data de vencimento. É uma mera liberalidade, é um prazo de favor, certo? E ele não vai impedir que no momento que eu for pagar, o credor alegue que a dívida não está vencida, certo? A dívida está vencida. A questão é que ele permitiu que eu pagasse em prazo superior. Então, ó, esses prazos de favor, esse alargamento do prazo para pagamento, certo? Não importa, não impede, ele não impede, não obsta a compensação, certo? Então o credor não vai poder alegar que a dívida não está mais vencida porque houve uma prorrogação, certo? Porque a dívida já venceu. Tranquilo? Então vamos lá. Existem algumas situações, pessoal, que eu tenho vedado a compensação. Mesmo existindo obrigações em que credor e devedor ocupam essa posição de forma recíproca e a obrigação seja líquida, vencida e de coisa fungível, existem algumas situações que, mesmo atendendo esses requisitos, não vai poder existir a composição, certo? E eu vou ter uma vedação que decorre da lei, assim como as partes podem determinar que não ocorra, que seja vedada a compensação, certo? Então, olha só, a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Então, olha, não interessa se eu peguei emprestado o dinheiro para comprar um carro e a outra parte pegou o dinheiro emprestado para investir no negócio dele. Pouco importa a causa, certo? Não vai impedir a compensação, tranquilo? Exceto, e aí a lei vai trazer a vedação, ou seja, hipóteses que a lei veda a compensação, certo? Quais são essas hipóteses? Se essa dívida se originar de esbulho, furto ou roubo, certo? Nesse caso não pode haver a compensação, certo? Se uma delas se originar de comodato, depósito ou alimentos, certo? Então, ó, se você é devedor de alimentos e o credor dos alimentos é devedor de outra dívida, não importa, não vai poder ser feita a compensação. Você vai ter que pagar os alimentos. Depósito também. Se você é devedor de uma obrigação de depósito, você não pode compensar, certo? E por fim, se uma das dívidas
for de coisa não suscetível de penhora, se for de um bem impenhorável. Vocês vão estudar lá em Direito Processual quais são os bens impenhoráveis, aqueles insuscetíveis de penhora, certo? Vocês vão estudar lá em Direito Processual Civil. Mas são aqueles bens que não podem ser penhorados. Esses bens também não vão poder ser compensados, beleza? Se você não pode penhorar determinado bem, não pode também compensá-los. Tranquilo, pessoal? E além disso, pessoal, as partes podem consentir para que não haja a compensação. Então, as partes podem convencionar para impedir a compensação. Tranquilo, pessoal? Então, lá, as partes por mútuo acordo, excluírem a hipótese de compensação, certo? Ou no caso de renúncia prévia, ou seja, uma das partes renuncia ao direito de exigir a compensação. Tranquilo, pessoal? Então, não vai poder ser feita a compensação nas hipóteses legais, certo? Bem como se as partes entrarem em acordo para que não haja a compensação. Desculpa. Então vamos lá, pessoal. Existem alguns negócios jurídicos, pessoal, que a pessoa não negocia de forma direta, certo? Existem algumas hipóteses em que é um terceiro que negocia em nome da pessoa. Então veja, quando você tem pessoas relativa ou absolutamente incapazes, você vai ter o representante ou assistente dessa pessoa. Em alguns negócios jurídicos eu nomeio um mandatário que pode me representar para determinados negócios jurídicos. Nesse caso, pessoal, esse terceiro que está se obrigando por determinada pessoa, ele não pode compensar essa dívida com o acreedor que dele lhe dever. Então, eu vou dar o seguinte exemplo, pessoal, olha só. João é pai de José, certo? E o representa José, que possui 17 anos. Então, ele é relativamente incapaz. E o assiste... Não, vou dar outro exemplo aqui, ó. João é mandatário, ou seja, procurador, tem uma procuração aí envolvida, é mandatário de José. E, em nome de José, empresta dinheiro de Paulo. Certo? Tranquilo? Olha só, o João recebeu uma procuração de José, é mandatário ou procurador, certo? E em nome de José foi lá e pegou dinheiro emprestado de Paulo. Então quem deve é o José, certo? José é o devedor e Paulo o credor. Tranquilo? Imagine que Paulo seja devedor de João, o terceiro mandatário, certo? Essa dívida não pode ser compensada com a que João fez em nome de José, certo? Então aqui, pessoal, está protegendo o ofício aí de mandatário, tranquilo? O João,
por mais que ele seja um mandatário e que foi ele que negociou com Paulo, ele era só procurador. Quem estava pegando o dinheiro emprestado era o José. Portanto, a dívida que Paulo tem com João não vai poder ser compensada, certo? Com aquela em que o José, mediante a representação do João, fez com o Paulo. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, gente. E o que acontece quando ocorre a cessão de crédito? Veja que aí vai mudar quem é o credor. Então, se você é devedor e existe a possibilidade de substituição do credor e você estava planejando pagar a dívida exigindo a compensação, cuidado quando ocorrer a cessão. Olha só o que diz o 377. O devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos, não pode opor a cessionário a compensação. Então, se o devedor aceitou, mesmo que tacitamente, a cessão de crédito, pessoal, ele não vai poder exigir a compensação que ele, porventura, teria com o credor antigo. Claro que se ele não for notificado, ele vai poder opor aquela compensação, porque ele não foi notificado, porque ele poderia justamente exercer o direito de se opor àquela cessão do crédito, certo? Então é aquele devedor que não opõe, que nada opõe à cessão. Ele não se opõe na hora da cessão, ele é notificado e não se opõe, ele não vai poder pedir depois a compensação. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, olha só, quando existir imaginem que duas dívidas vão ser compensadas, certo? Mas só que uma tem que ser cumprida num lugar e outra em outro lugar, certo? Para se compensar, vocês vai haver ali um ato num lugar determinado. E pode acontecer que para que ocorra... veja, eu sou credor de uma dívida que tem que ser paga aqui em Palmas. Tem que entregar a soja aqui em Palmas. E sou devedor de uma obrigação para entregar soja em Paraíso. Veja que quando for realizada a compensação, pode sobrar e eu tenho que... deslocar determinada quantidade de soja para uma dessas cidades. Nesse caso, eu vou ter dívida com o transporte, certo? Então, eu só vou poder realizar a compensação se eu deduzir as despesas necessárias para a operação, certo? Todas aquelas despesas que forem necessárias para a realização daquele pagamento, digamos assim, né, da compensação, eu tenho que deduzir essas despesas antes de realizar a compensação. Tranquilo, pessoal? E quando eu tiver mais de uma dívida que puder ser compensada, certo? Nesses casos, pessoal, veja, se eu posso escolher qual dívida eu vou pagar, eu posso escolher qual dívida eu quero compensar. Então é por isso, quando eu tenho várias dívidas compensáveis, certo? Eu vou observar as regras estabelecidas quanto à imputação de pagamento, que foram as regras que a gente viu na aula passada, que quando existe mais de uma dívida líquida e vencida, o devedor, pode imputar o pagamento, ou seja, escolher qual dívida ele pretende pagar. Então, da mesma forma, ele vai poder escolher qual dívida ele pretende compensar, certo? E aí, se ele não fizer, o credor pode escolher no lugar dele. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, uma vedação aqui, outro caso de vedação legal, pessoal, outro caso de vedação legal. Olha só o que diz o artigo 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. Olha só. O devedor que se torne credor do seu credor depois de penhorado o crédito desse não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia.
Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo. Vamos usar o João e o José. João deve dinheiro a José, certo? José deve dinheiro a Paulo. Paulo aciona José. E o juiz determina a penhora do crédito que João tem com José. Certo? Olha só. Notificando João da penhora. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, o João deve dinheiro a José e o José deve dinheiro a Paulo. O José não pagou a dívida com Paulo, Paulo acionou José e foi penhorado o crédito que o José tem com João, perdão. Então, olha só, esse dinheiro que o José ia receber com João, o juiz determinou que ele fosse penhorado, ou seja, que ele fosse reservado para pagamento de Paulo, certo? Depois da penhora, José empresta dinheiro de João. Certo? Olha só, nesse caso aqui, tanto José quanto João são credores e devedores ao mesmo tempo, de uma dívida líquida, vencida e fungível, certo? Mas como o João só se tornou credor como o João só se tornou credor de José depois da penhora, ele não poderá opor compensação contra José. Então o João vai ter que pagar a dívida para o José, porque essa dívida já está penhorada, ela se destina ao pagamento do Paulo, da dívida que o José não pagou com o Paulo. Certo, pessoal? Então a gente encerra aqui o conteúdo da nossa aulinha de hoje. E aí, como eu disse anteriormente, vocês podem encaminhar as dúvidas aí pelo WhatsApp que a gente já tem e por e-mail também. Tranquilo? Eu vou encaminhar esse materialzinho aqui da aula para vocês. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.